Louve, está cantando, louve, está doendo, louve. A gente tem que estar todo momento louvando ao Senhor, buscando, sim, nas nossas dificuldades. Está com problema ali no seu trabalho, às vezes você não vê a solução, está um palmo no seu nariz, a solução, começa a louvar ao Senhor e a solução faz assim, descortina, abre e você vai. Eu tenho essas experiências com o Senhor na minha vida, na nossa vida, diante dos louvores. Louvo ao Senhor por ter uma esposa maravilhosa como a Maria. Louvo ao Senhor por ter Raiz e Rayane em minha vida. Louvo ao Senhor por ter vocês estarem nos ouvindo aqui nessa noite. Louvo ao Senhor pelos pais que eu tive, que eu tenho. Minha mãe ainda é viva, meu pai não. Louvo ao Senhor pelos avós que tive, pelos tios que tive, pelos primos, por toda a minha família. E graças a Deus, falo com os irmãos, servimos ao Senhor. E vamos buscar servir ao Senhor. Apresente ao Senhor em serviço. E seja sempre disponível para buscar o Senhor. Porque a recompensa vem do alto. A recompensa vem de Deus. A recompensa não vem de homens. Não vem de mão de homens. Nunca espere retorno de homens. Se você faz algo e acha que você merece o mérito e que alguém não reconhece, Deus reconhece. É, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar e agradecer a Deus antes de eu passar a palavra para Maria. Amém? Pai Santo, poderoso Deus, amado e querido Pai, eu venho te agradecer, Senhor, por nos levantar frente como trabalhadores, como ceifeiros do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos declaramos aqui, Pai, eis-me aqui, Senhor Deus, Pai, estamos sendo um obreiro do Senhor, sendo trabalhadores dignos do Senhor. Em nome de Jesus, porque sabemos que a palavra fala, Pai, aquele que trabalha come, e aquele que não trabalha não come. Pai, em nome de Jesus, coloca-nos disponíveis, Pai, para que no trabalho do Senhor sejamos bem-sucedidos, sejamos sim, Pai, agradando ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Deus, aqui apresentar famílias, apresentar pessoas, Senhor Deus, em nome de Jesus, que no seu coração aqui, Pai, se capacitam, Senhor Deus, estão sim disponíveis para poder servir ao Senhor, apresentar ao Senhor com bom grado o melhor, sim, Deus, em nome de Jesus, para que vão e deem frutos, Pai, a 100, a 60, a 50 ou a 30 por um, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que vão e dê frutos, Pai. Em nome de Jesus, que o seu coração esteja assim a boa semente, porque eu tenho certeza que é terra boa. E no nome de Jesus eu quero te agradecer e te bendizer para todo sempre. E nós louvaremos ao Senhor com palmas. Amém. Você crê que você é uma árvore boa? Aleluia, glória a Deus. Temos que ser árvore boa para que possamos dar bons frutos. Amém, amados? Aleluia. Amados, independente do que nós somos, independente da dificuldade, independente de tudo, independente de você ter criança, independente de você estar enfermo, o Senhor ainda dá condição de você louvar e de você trabalhar na obra dele, tá? Independente de qualquer coisa, o Senhor te dá condição de trabalhar na obra dele. Eu e o Charles, nós quando começamos a ministrar para casais, uma vez nós estávamos indo para Caracóis, ali perto de Esmeralda, levar a palavra ali naquele lugar, porque ia ter um almoço na casa do tio do Charles, e eu falei com o Charles, lá em Caracóis vai ter mais ou menos umas 250 pessoas naquele almoço. E eu estou com o coração ardendo para poder ir para lá.
apesar de que eu falei com ele, apesar de que eu acabei de sair de uma cirurgia, ele falou assim, você aguenta aí? Eu falei, aguento, não tem problema, eu vou assim mesmo. Eu tinha feito uma cirurgia, tinha tirado o ovário, tinha tirado a trompa, tinha tirado um feto, porque eu estava com uma gravidez tubária. E aí eu falei, nós estamos de carro mesmo, então fica fácil, né, a gente levar a palavra naquele lugar. E eu fui tranquila com o Charles, com as duas crianças. Na época, as nossas filhas estavam com 2 aninhos e a outra com 4 anos de idade. E aí, amados, antes de chegar em Caracóis, mais ou menos uns 5 minutos antes de chegar em Caracóis, o Charles perdeu o controle na curva e o nosso carro bateu na mureta e ele rodopiou. E ele, então, o carro capotou. E as nossas filhas, uma esfoliou a testa, a mais velha quebrou as 2 pernas, e o Charles fraturou a clavícula, quebrou a clavícula, né, Charles? E fraturou também a região sacral, lombar, da coluna. E eu quebrei a coluna na altura aqui do pescoço, né? Quebrei a C4, a C6, a C5, e também quebrei, trincou a 7, e a 6 eu não sei se, não tenho certeza se quebrou algum. No hospital fala que eu quebrei e o outro diz que foi trincado. Então eu não posso ter certeza para os irmãos. Amém? Somente fala aquilo que a gente pode falar, ter certeza, né? Porque o testemunho que você dá para o Senhor, ele tem que ser verdadeiro. Ele não pode ser falso de maneira alguma. Você não pode aumentar nada, né? Às vezes você pode até diminuir por causa do tempo, mas aumentar nunca. Você tem que ser verdadeiro naquilo que o Senhor fez na sua vida, né? Nós temos que ser verdadeiro e fiel. Às vezes alguns vêm contar e falam de algo que o Senhor não fez para poder acha que vai edificar os irmãos e não vai edificar ninguém, porque nós estamos mentindo, né? Tudo tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser fiel. Amém? Então ali, amados, eu ainda não sabia que eu tinha ficado tetraplégica naquele momento. Eu sei que eu não tive movimento nenhum nas pernas, no corpo, não tive movimento nos braços, no pescoço. E ali o Charles saiu do carro, puxou as nossas filhas, e aí, então ele colocou as nossas filhas na grama. O sol estava muito quente na época. Eu fiquei com medo do carro pegar fogo, porque estava muito quente. E o Charles ficou ali deitado, chorando, com muita dor, com as criancinhas ali no chão. Mas o Senhor Jesus, como Ele é bom, como Ele é fiel, Ele sempre coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Onde você estiver, o Senhor nunca te deixa sozinho, porque Ele sempre coloca um anjo na tua presença. Amém? Ele nunca te deixa só. Você pode ter fé e você pode confiar, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Amém? E Ele, então, amados, apareceu 2 pessoas para nos ajudar. Então a minha memória ainda estava boa, eu não tinha perdido a memória. E apareceu uma pessoa e falou assim, você quer que eu ligue para alguém? Eu falei assim, eu quero. Qual que é o número do telefone? Eu dei o número do telefone e essa pessoa então ligou e veio então um resgate e nos ajudou a sair dali. Nós estávamos numa grama, jogado, com o carro de pneu para cima, o carro amassou todo, o Charles conseguiu sair com as meninas, ele puxou as meninas, mas eu não consegui sair. Eu fiquei presa, com os 2 braços presos, os pés no volante, e mesmo porque eu não tinha condição alguma de sair, porque eu não estava sentindo o meu corpo. Então nós fomos para o pronto-socorro, e ali mesmo nós fomos atendidos, as crianças, os Charles, e de madrugada elas foram embora, foram bem recebidas, mas eu fiquei no pronto-socorro. A primeira cirurgia foi uma cirurgia feita aqui dos 2 lados da cabeça, furou aqui com uma furadeira de pedreiro, essa furadeira comum mesmo que usa para furar a parede, furou, e ele colocou uma argola na minha cabeça para poder puxar o pescoço, porque o meu pescoço ele ficou um em cima do outro, né? Então ele puxou, colocou um peso de 7 quilos, e eu fiquei ali até no dia seguinte com aquele peso. E logo depois eu fui transferida para outro hospital, e logo depois, na terça-feira, uma outra cirurgia foi feita. Foi a cirurgia do pescoço.
para ver se eu pelo menos movimentava o pescoço. Porque o meu pescoço ele ficou sem movimento nenhum, o meu corpo, os meus braços também não tinham movimento. Então ali fez a cirurgia, colocou uma placa aqui atrás do meu pescoço. A cirurgia foi feita aqui pelo pescoço, tem uma marca aqui, né, da cicatriz, e tudo correu muito bem, conforme o Senhor. Eu gostei, eu queria que ter sido, né, que corresse bem, e o Senhor foi fiel também para comigo, mais uma vez, né? E então, amados, o médico falou assim: Marli, eu fiz essa cirurgia no seu pescoço, coloquei essa placa aí, para ver se você mexe com o pescoço de um lado para o outro. Nós vamos ver se daqui a 15 dias você consegue movimentar o pescoço, mas os seus braços não vão movimentar mais, porque você ficou tetraplégica completa. E ali eu comecei a orar ao Senhor. Depois que ele falou isso comigo, comecei a orar e falei: meu Deus é fiel. Eu quero ainda poder abraçar minhas filhas, porque as minhas filhas são de colo, uma de 2 aninhos, a outra de 4. Eu quero poder abraçar minhas filhas, eu quero poder dar comida na boca das minhas filhas, eu quero poder abraçar, porque eu gosto de abraçar. Eu quero poder trocar o cálice da ceia com os meus irmãos. Quando, na época de ceia, eu gostava muito de sair pelos corredores do meio da igreja, trocando o cálice, orando pelos meus irmãos. E eu não gostaria que isso tivesse acabado, sabe? E comecei a orar ao Senhor. Eu sei que o Senhor é fiel e eu vou movimentar os meus braços. E então, amados, o médico fez a cirurgia. E nós esperamos então uns 15 dias. Aí os 15 dias vieram e ele falou comigo: Marli, a sua medula desinchou, ela estava muito inchada. Então, o seu pescoço, ele está movimentando, e na verdade estava. Mas os seus braços não vão movimentar mais, porque os seus braços, você ficou tetraplégica completa e eles não vão voltar mais os movimentos. E durante esse tempo que eu fiquei esperando no hospital, durante esses 15 dias, fui esperando 1 mês, 2 meses. E aí, queridos, tudo que eu conseguia fazer, que queria fazer, eu não conseguia. Porque eram as enfermeiras que me davam comida na boca, os enfermeiros que me davam sopinha, porque eu não conseguia engolir comida sólida, né? Os enfermeiros me davam líquido através de canudinho, os enfermeiros penteavam meu cabelo, os enfermeiros que escovavam meus dentes, eles faziam tudo comigo, porque eu não conseguia fazer nada. E eu continuei orando ao Senhor e falei com Deus: eu quero ter fé, que eu vou conseguir movimentar os meus braços, eu vou conseguir abraçar minhas filhas, eu quero voltar para casa, eu quero voltar os meus trabalhos normal em casa. E 2 meses e meio após, amados, os meus braços voltaram a movimentar. Glória a Deus! Graças a Deus, glória a Deus. Maravilha! Eles voltaram a movimentar, e aí então eu fiquei muito feliz e falei: glória a Deus, eu vou poder então abraçar as minhas filhas. 2 meses e meio depois, eles voltaram, amados. E então eu falei: agora eu quero poder me alimentar sozinha, eu quero poder sentar, eu quero um pouquinho mais, Jesus. Eu orava ao Senhor, eu continuei com fé, eu continuei pedindo ao Senhor. Eu falei: o Senhor é fiel. E aí eu fui conseguindo, amado, a conseguir levantar as minhas mãos, consegui alimentar sozinha. E fiquei naquele hospital ali durante 4 meses e meio. E então naquele hospital eu dei uma ferida enorme na região sacral. E então veio uma outra cirurgia que eu tive que fazer. Eu ia fazer um enxerto, mas não foi necessário fazer um enxerto. A ferida que deu nas minhas costas, cabia uma laranja dentro, sabe, amados? Quase que eu vim a óbito por causa dessa ferida, porque ela estava chegando no osso. E quando a ferida chega no osso, a gente pode esperar a morte, né? Mas mesmo que eu viesse a morrer, eu tinha certeza que eu ia estar na glória com o Senhor. Amém? Eu não estava com medo e eu só estava glorificando ao Senhor. Porque eu falava com o Senhor: com ferida eu vou morrer, sem ferida eu vou para a glória. Com ferida eu servo o Senhor, e sem ferida, meu Deus é meu Deus, do mesmo jeito, da mesma forma. Né? Eu costumo dizer, amados, que na cadeira de roda eu estou. Se eu voltar a andar, o Senhor é meu Deus, e se eu não voltar, o Senhor continua sendo meu Deus, da mesma forma. E aí, amados, foi passando o tempo, foi passando
estava com 5 meses ali naquele hospital. O Charles ia me visitar um dia sim, um dia não, porque a nossa situação estava ficando precária. O diabo ele tocou na minha coordenação motora, o diabo ele tocou na nossa condição financeira, o diabo ele tocou na nossa intimidade, ele tocou nos nossos sentimentos, ele tocou em tudo, em todas as áreas de nossas vidas ele tocou. Mas eu continuei orando ao Senhor e com fé, que eu creio que o Senhor ia fazer a diferença em nossas vidas, e o Senhor fez a diferença em nossas vidas. E ali foi voltando, tudo foi voltando ao normal, só o meu corpo que não. Porque uma tetraplégica completa, ficar da forma que eu estou hoje, eu estou louvando ao Senhor com alegria, mesmo assim na cadeira de rodas, sabe? Eu louvo o Senhor. Porque hoje eu sei que eu posso continuar trabalhando na obra de Deus, Charles empurra a cadeira. Na época, quando nós perdemos o nosso carro, assim, nós ficamos muito tempo, amados. Nós ficamos 11 anos sem carro. E ali o Charles empurrava a cadeira naquelas ruas ali de Ribeirão das Neves. Quem conhece Ribeirão das Neves sabe falar. Porque agora há pouco tempo, algumas ruas aqui foram asfaltadas, outras foram colocadas pedras, né, ali. Mas tinha muito buraco e era rua de terra. E ali a gente fazia visita da mesma forma, sabe, amados? A gente nunca parou de fazer visita, a gente nunca parou de trabalhar na obra do Senhor. O que eu mais temia nessa época, quando aconteceu o acidente, era que eu parasse de trabalhar na obra do Senhor. Mas muito pelo contrário, o trabalho, ele só aumentou. Glória a Deus por isso. Porque antes a gente só ministrava para casais. Hoje a gente ministra para casais. Nós estamos ministrando para noivos, educação de filhos de maneira de Deus, e ainda tem as células. Aí eu falo para o Charles, o nosso tempo está curtíssimo, porque hoje a gente só tem a segunda-feira livre. Glória a Deus por isso, né? Terça-feira o Charles tem célula, quarta eu tenho célula na minha casa, quinta-feira a gente tem estudo na igreja, sexta-feira a gente tem oração, né? Sábado a gente vai fazer visita aos casais. Eu amo trabalhar com casais, eu amo família, né? Amo família. O problema é quando está mais difícil, aí que eu gosto, porque o Senhor aí vai fazer diferença, sabe? Porque eu sei que Satanás não tem poder sobre a vida de ninguém, entendeu? Quanto mais o problema está difícil, amado, mais nós buscamos o Senhor e sabemos que o Senhor vai fazer a diferença, porque tudo que permite a Deus, Satanás não permite nada. Tudo que permite ao Senhor, e Ele nos livra de todas as coisas, de todos os males, é Ele que nos livra, amém? Então, nosso casamento, eu lembro que uma vez o Charles foi me visitar no hospital e eu falei com o Charles, deixou o diabo usar a minha boca, e falei com o Charles, eu não sirvo para ser sua mulher, porque eu ouvia tantas vezes, amadas, as pessoas chegarem no hospital e falar comigo, Marli, você tem que cuidar, porque o Charles ele pode arrumar outra mulher, porque você ficou dessa forma, você não é mulher do Charles, então, Marli, você tem que cuidar, porque ele vai arrumar uma outra mulher, muito mais, às vezes muito mais jovem do que você, muito mais bonita do que você, e eram irmãos que às vezes o diabo usava a boca dos irmãos para poder falar, mas eu não tinha raiva dos meus irmãos, porque eu sabia que aquilo era obra de Satanás, não era dos meus irmãos, e eu não tinha raiva dos meus irmãos. Quanto mais meus irmãos falavam, eu olhava para ele e falava assim, que pena que Satanás usou meus irmãos, mas eu amo você, sabe, eu amo você. Ainda orava por eles e eles ainda embora, sabe, queridos? Então eu falei com o Charles, eu não sou mais mulher para você, você poderia arrumar uma outra mulher, e eu vou ver se eu consigo falar com a minha família, para poder cuidar de nossas filhas, porque eu também não consigo cuidar de nossas filhas, né? Então o Charles falou comigo, Marli, você lembra daquela aliança que você fez no altar? Nós fizemos uma aliança com Deus, eu falei com você no altar, nós juramos ali no altar, e Deus, eu tenho certeza que Deus estava ali conosco. Deus hoje é nosso parceiro em aliança, nós não vamos quebrar essa aliança, porque eu falei com você, eu vou estar com você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Na riqueza, na pobreza, e nós vamos ficar juntos. E aí naquele momento eu pensei, isso é verdade, Charles, né? Então, amados, tudo nós passamos, nós éramos assim um casal muito feliz, muito alegre, até acontecer o acidente. Mas quando aconteceu o acidente, veio uma tristeza enorme na minha vida, na vida do Charles, porque nós somos assim, de carne e osso, né? A gente sente, o Espírito se abate, mas o Espírito Santo não. Ele continuava vivo, sabe, amado? Então, assim, tudo aconteceu, e a gente tinha aquela alegria que a gente tinha,
Então veio aquela tristeza. Mas aí eu lembrei daquelas palavras que foram feitas no altar, que nós falamos assim: eu estou com você na alegria e na tristeza. Aí veio aquela tristeza, sabe? Mas quando nós estávamos alegres, aí veio a tristeza e nós continuamos juntos. O Charles continuou comigo, junto comigo. Aí veio aquela escassez das finanças, amados. Nós assim, gastamos muito no hospital, gastavam muito comigo, com gel, com produtos para não dar mais ferida no corpo, porque eu tinha que ser transferida para um outro hospital, para um centro de reabilitação, e eu não podia ir com ferida no corpo. E o gel custava muito caro, era R$100 cada um. Eu tinha que colocar um nas costas, tinha que colocar no quadril, outro no outro quadril, outro no braço, para não ferir. E a gente começou a gastar muito. As nossas crianças mudou de lugar, saíram de casa, veio morar com a avó na Renascença. O clima é outro, né? Naquela época de muito frio, e ela se adoeceu muito. Também porque a minha filha quebrou também o nariz, e ela logo em seguida teve adenoide, teve vários problemas, né, psicológicos por causa de acidente. E a gente ia no hospital 5 meses fora de casa e elas não entendiam. Então a gente acabou gastando muito e veio a escassez em nossas vidas. Mas aí nós lembramos daquela palavra também, na riqueza e na pobreza. Nós não éramos ricos, mas nós tínhamos assim no financeiro nós éramos assim, bem estáveis, sabe? E aí então veio aquela escassez e nós vencemos, nós passamos por ela também. Sabe, queridos? Ali nós lembramos de tudo, porque o Senhor, Ele era parceiro e Ele é parceiro da nossa aliança. Ele estava conosco ali naquele altar. E nós não podemos quebrar essa aliança. Amém? Graças a Deus. E então, amado, nós passamos assim por muita dificuldade na época. E eu fui para o centro de reabilitação, ali eu aprendi a sentar, aprendi a alimentar, aprendi pelo menos a levar a mão na cabeça, porque hoje o Charles é que penteia meu cabelo, ele que prende meu cabelo, ele que coloca a roupa no meu corpo, ele que veste a meia em mim, ele que calça o sapato. O Charles é uma pessoa que trabalha fora, e de manhã ele me arruma, ele põe na cadeira de rodas, ele prepara um café para mim, prepara para nossas filhas. E ele chega na hora do almoço, ele prepara também o nosso almoço. Às vezes a minha filha já preparou o almoço, mas ele faz questão de colocar o meu prato e nós almoçarmos juntos ali com as nossas filhas. À tarde a mesma coisa, ele chega e cuida. Tem dia que não dá tempo nem de dar banho. Ele nem gosta muito do que eu falo, mas realmente não dá tempo. Eu falo com ele, eu fiquei 5 meses tomando banho de paninho, passando paninho no corpo. Então, para poder fazer a obra de Deus, eu vou passar paninho também, né? Então ali ele passa um paninho, ele me limpa, ele cuida da minha higiene. E aí a gente vai para a igreja assim mesmo. Hoje mesmo não deu tempo de tomar banho também não. Mas nós estamos aqui. Porque hoje nós somos um casamento lá em Betim, nós chegamos muito tarde. Hoje assim, foi muito trabalho em casa e acabou não dando tempo. Eu falei que eu vou para a igreja assim mesmo. Vamos tomar banho de paninho do mesmo jeito. Né? Depois toma banho, estou limpo do mesmo jeito. Né? Não tem problema não. Mas para poder fazer a obra de Deus, eu faço tudo, amado, faço de tudo para poder ter tempo de fazer a obra do Senhor. Não quer dizer que eu estou deixando, né? Não quer dizer que o Charles está deixando de cuidar de mim. É porque eu gosto, é algo que eu amo, é trabalhar no serviço do Senhor Jesus. Porque essa é minha obrigação, é uma ordem que Deus me deu. Né? Não é porque eu estou deixando a minha família, o Charles está deixando de cuidar de mim, às vezes. Mas se o paninho resolve, então vamos tomar banho de paninho. Não é mesmo? E ali, mas depois que nós passamos por todas as dificuldades, eu recebi alta do hospital e fui para casa com as 2 meninas pequenas, ainda com 4, e a outra já tinha 3 aninhos. E foi tudo mais difícil, porque eu saí de casa andando, né? E voltar para casa numa cadeira de rodas não é fácil para a gente, como mãe. Você às vezes quer fazer tudo para o seu filho, ainda mais uma criança de colo, você quer colocar no colo, você quer pentear o cabelo, você quer dar um banho na criança e não pode, né? E a nossa casa, ela não era uma casa própria para cadeira de roda, a minha cadeira de roda não entrava em qualquer lugar. Então eu ficava assim, às vezes preocupada com as meninas de cair. E realmente a minha mais velha, depois nós voltamos para casa, ela caiu, o cotovelo saiu fora do lugar. Ela correndo pelo quintal brincando com o cachorrinho, ela quebrou o pulso, né, o braço, mas aí tudo Deus deu solução.
porque eu não podia